Choque global. O mais novo single do Jungkook, do BTS, vaza para o público. O mundo da música se prepara para o nascimento de um novo recorde. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao Pop Update. Hoje não estamos aqui para correr atrás de manchetes. Não estamos aqui para resumir um momento que merece tempo. Porque o que está acontecendo agora não é barulhento, não é explosivo, é sutil e ainda assim forte o suficiente para fazer toda a indústria parar. Hoje, o cenário musical global prende a respiração, e no centro desse silêncio está um nome que moldou discretamente uma era inteira do pop: Jungkook. O momento antes do barulho. Existem momentos em que parece que nada acontece. Nenhum anúncio, nenhuma atualização, nenhum comunicado oficial. E mesmo assim, tudo muda. Este foi um desses momentos. Um pequeno trecho de áudio apareceu e desapareceu. Sem contexto, sem explicação. Mas bastaram poucos segundos para o mundo reconhecer algo familiar. Não porque fosse famoso, mas porque era intencional. Por quê? Porque existem milhares de cantores com vozes bonitas, mas só alguns têm identidade. A voz do Jungkook não apenas canta, ela chega. O controle da respiração, a contenção emocional, o uso do silêncio como parte da melodia. Você não analisa primeiro. Você sente primeiro. E é por isso que o reconhecimento foi imediato. Isso não soa como um artista buscando atenção. Repare bem no que esse trecho não faz. Ele não grita, não corre, não implora validação. Não é o som de alguém tentando provar relevância. É o som de quem já sabe exatamente onde está. E essa confiança silenciosa, é perigosa. Porque música realmente perigosa nunca é alta. As canções mais impactantes da história não foram as mais barulhentas. Foram as que ficaram. As que acompanharam as pessoas ao longo da vida, atravessando fases e sentimentos. E só por esse fragmento, já dá para sentir que essa música não está correndo atrás de charts. Ela está correndo atrás de longevidade. A indústria não entra em pânico. Ela se prepara. Quando um vazamento aleatório acontece, as gravadoras entram em desespero. Quando um vazamento do Jungkook acontece, elas se organizam. Porque a história já ensinou. Cada lançamento dele redefine expectativas. As plataformas de streaming não se perguntam se o tráfego vai explodir. Elas se perguntam como vão dar conta. Um padrão que a indústria conhece muito bem. Pense no passado. Toda vez que Jungkook lançou algo, recordes vieram atrás. Não só por hype, mas por escuta repetida. As pessoas não apertaram o play uma vez e foram embora. Elas ficaram. E é ficar que quebra recordes. O som de um artista que parou de correr cedo, muitos artistas passam a carreira inteira correndo, atrás de tendências, aprovação, relevância. Jungkook não está correndo. Ele caminha no próprio ritmo, totalmente consciente do impacto que tem. Essa calma não é acaso, é conquista. Porque isso soa como um ponto de virada. Todo artista lendário chega a um momento em que seu trabalho muda, não em qualidade, mas em intenção. A técnica continua afiada, a voz continua forte, mas o motivo de criar se transforma. Esse fragmento soa exatamente assim. Menos sobre provar habilidade, mais sobre revelar verdade. Menos sobre impulso, mais sobre significado. Ele não pede para ser notado. Ele pede para ser compreendido. O silêncio do ARMY não é passividade. O ARMY não explodiu. O ARMY parou. Escutou com atenção. Não só o som, mas o momento. Analisou o que aquilo significava, não o que poderia gerar. Protegeu o instante em vez de transformá-lo em ruído. Porque fandoms maduros não apressam a história. Eles deixam que ela chegue. Um ARMY entende Jungkook o suficiente para saber quando o silêncio é a resposta certa. Quando esperar, vira poder. Esperar não é hesitar. Em momentos como esse, esperar é controle. Preserva a integridade do que está nascendo. Mantém a emoção viva e deixa a antecipação crescer de forma natural. E quando a antecipação cresce assim, ela não some. Ela se acumula. Ela se torna inevitável. Se for lançado, o que acontece? Vamos imaginar sem exagero, sem fantasia, apenas causa e efeito. Se esse single for lançado oficialmente, playlists globais vão segui-lo em poucas horas. Não por hype, mas porque a música se encaixa. Os números não vão subir de uma vez só. Eles vão se empilhar dia após dia, semana após semana. Porque essa não é uma música feita para uma única reação. Ela foi feita para voltar, para noites silenciosas, para repetição,
para durar. Os recordes não são o objetivo, são o efeito colateral. Jungkook não cria música para correr atrás de números. Os números correm atrás dele porque a autenticidade viaja mais longe do que qualquer estratégia. E esse fragmento não soa fabricado, ele soa vivido, soa consciente. É o som do controle, não da pressão. Não há tensão na voz, não há pressa para impressionar, não há urgência para chegar a lugar nenhum. Essa calma é uma declaração. Ela diz: eu sei onde estou, eu sei para onde vou, e não estou atrasado. E quando um artista não tem pressa, o mundo ajusta o próprio ritmo para escutar. É por isso que a indústria está em silêncio. Silêncio não é desconhecimento, é reconhecimento. Todo mundo sente que algo está se formando, e ninguém quer interromper. Alguns momentos precisam de espaço, interferir os baratearia. E às vezes, respeito se manifesta como contenção. Antes de todo grande lançamento, existe quietude. E quietude não é vazio. É o último fôlego antes do impacto. A pausa antes da gravidade agir. Agora, o mundo segura esse fôlego. Talvez o vazamento tenha sido acidental, talvez tenha sido calculado. Mas com o tempo, isso vai deixar de importar. Porque quando Jungkook finalmente lançar esse single, o mundo da música não vai explodir. Ele vai se realinhar, de forma silenciosa, sutil e permanente. E meses depois as pessoas vão olhar para trás, sem perceber exatamente quando aconteceu, e dizer: foi ali. Aquele foi o momento. E talvez seja exatamente isso que torna tudo tão diferente desta vez. Não há pressa, não há disputa visível, não há a necessidade de dominar o espaço a qualquer custo. O que existe é uma sensação clara de domínio interno, como se Jungkook tivesse alcançado um ponto raro na carreira de qualquer artista. O momento em que ele não precisa mais convencer ninguém de nada. Esse estágio não chega cedo. Ele é construído com anos de entrega, erros, reinvenções e silêncio estratégico. Chega quando o artista entende que impacto real não vem da insistência, mas da presença. E presença não se anuncia. Ela se impõe naturalmente. É isso que paira no ar agora. Não um lançamento comum, mas a consciência de que algo está prestes a ocupar espaço por mérito próprio. O mais curioso é que nada disso exige confirmação oficial. O fragmento não pede contexto. Ele não precisa de explicação nem de defesa. Ele existe por si só. E quando algo consegue existir assim, sem suporte externo, sem empurrão promocional, é porque já nasceu completo. É música que não depende do barulho ao redor para ser ouvida. Existe também uma maturidade evidente na forma como tudo está sendo conduzido. Não há tentativa de controlar a narrativa à força. Não há correção imediata, nem negação, nem aproveitamento exagerado do momento. Isso mostra um entendimento profundo de tempo. E tempo é um dos ativos mais valiosos na arte. Saber quando falar é importante. Saber quando ficar em silêncio é ainda mais. Esse silêncio, aliás, não é vazio. Ele está carregado de expectativa consciente. É como se todos soubessem que qualquer reação precipitada quebraria o equilíbrio do momento. E equilíbrio é exatamente o que define essa fase. Um artista que não precisa correr porque sabe que, cedo ou tarde, todos vão olhar na mesma direção. O que vem depois disso não precisa ser imaginado como algo grandioso em números, mas como algo duradouro em significado. Canções que atravessam o tempo não nascem de urgência. Elas nascem de clareza. Clareza sobre quem se é, sobre o que se quer dizer e principalmente sobre o que não precisa mais ser provado. Talvez seja por isso que esse instante pareça tão definitivo. Não como um fim, mas como uma transição silenciosa, um ajuste fino de rota. O ponto em que a arte deixa de responder ao mundo e passa a caminhar ao lado dele, sem disputa, sem ruído, apenas coexistindo. E quando esse lançamento finalmente acontecer, porque ele vai acontecer, não será lembrado como um momento de explosão imediata, mas como um marco de alinhamento. Algo que se encaixou com tanta naturalidade que depois de um tempo, ninguém mais vai conseguir lembrar como era antes dele existir. Algumas obras não chegam para dominar o momento. Elas chegam para redefinir o que vem depois. E é exatamente isso que começa a se desenhar agora. Não um evento isolado, mas uma mudança de frequência. Um novo ritmo, uma nova forma de ocupar espaço. No fim, não se trata de vazamento, estratégia ou surpresa.
Trata-se de um artista que aprendeu a confiar no próprio tempo. E quando isso acontece, o mundo não reage com pressa. Ele observa, ele escuta, ele espera, porque certas vozes não precisam ser anunciadas. Elas simplesmente aparecem. E quando aparecem, tudo ao redor se ajusta para ouvi-las.